O país já tem orçamento, mas as tarjas do Chega transformaram um dos dias mais importantes do ano no Parlamento numa autêntica barafunda, dentro e fora do hemiciclo, com bombeiros à mistura. Lá por fora, António Costa assumiu a presidência do Conselho Europeu com uma visita a Kiev, numa altura em que o mundo já espera por Donald Trump. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 158 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma segunda-feira e com as presidenciais claramente a ganharem espaço mediático. Olá, bom dia Zé. Bom dia a todos que nos ouvem. Sim, é verdade, ainda por cima marcado, já estava avisado isso que haveria uma grande sondagem do Correio da Manhã hoje Uhum. da Intercampos. A sondagem é clara, dá de facto, metendo todos ao barulho, isto é, primeiro em termos no global, portanto em primeiro lugar tem Gouveia e Melo com 23%, em segundo lugar Pedro Passos Coelho com 13%, em terceiro lugar Marcos Mendes com 8%, depois o André Ventura com 6%, Mário E Centeno com 6%, até anda por lá o Ricardo Araújo Pereira. não, na parte, sim, isso é uma coisa, eles chamam à nota que era na questão da sondagem, eles fizeram com os nomes que lá estão em todos os lá citados e depois deixavam uma margem para quem fosse ouvido indicasse quem queria. E houve três que apareceram, não foi só, Sim, foi o Ramalhianos, foi o Ricardo Araújo Pereira e foi o Rui Rio. Mas tudo segundo os próprios dados, completamente dados, números irrisórios. Portanto, foi quase por brincadeira, outro por uma claro, questão de claro. respeito, tenho a certeza, com Ramalhianos. E portanto é isto. O que é que significa? Depois nos duelos, Gouveia e Melo ganha com todos, sendo que aquele que tem mais margem para combater Gouveia e Melo é Pedro Passos Coelho. Mas todos nós já sabemos, e não precisávamos de ter um porta-voz autonomeado, chamado Miguel Morgado, a dizer que Pedro Passos Coelho não era candidato, porque Pedro Passos Coelho tem vários amigos, mantém conversas com várias pessoas, e portanto já há muito tinha dito no seu círculo e com pessoas que conhece, que não iria ser candidato presidencial e pela informação que eu tenho, olha, não sou porta-voz dele, mas se calhar vou dizer aqui em primeira mão, em breve Pedro Passos Coelho irá fazer uma declaração dizendo já que não quer ser estorvo para ninguém e que não será candidato. Portanto, deixando eu, de facto, eu estou a dar esta informação porque eu tenho, sei o que estou a dizer, deixando o cargo de porta-voz oficial a Miguel Morgado, que aliás até aproveitava para desafiar. Ele que é, de facto, uma pessoa brilhantíssima, tem imensa audiência, tem muitas coisas nas redes sociais. Mas o PSD tem sempre aqui um pequeno trabalho, desculpem este parênteses. O PSD está cheio de grandes craques, mas que nunca foram a votos. Era tempo do Miguel Morgado agarrar na sua popularidade, ainda por cima com este cargo de porta-voz do Dr. Pedro Passos Coelho, e ir a votos. Olha, por exemplo, ele é de Setúbal, era ir candidatar-se à Câmara Municipal de Setúbal com a notoriedade que tem, ainda por cima porque a Câmara de Setúbal vai ser muito dividida este ano, porque o PCP, o André Martins, o atual presidente, vai ter também a antiga presidente de Câmara de Ouros Meira como independente contra o PS também vai ter, e portanto o PSD se tiver um candidato com tanta notoriedade, com tanto brilhantismo, ainda por cima porta-voz de Pedro Passos Coelho, é capaz de ter alguma hipótese e portanto era tempo de Miguel Morgado passar de facto a ir a votos, em vez de dar só táticas, porque ele não é comentador, ele é político, aparece na televisão como comentador, mas todos nós sabemos que Miguel Morgado é militante do PSD, até já disse que queria ser líder do PSD, portanto começa a trilhar o seu caminho para isso. Quanto às presidenciais, que é aquilo que interessa, digo-vos que Gouveia e Melo, como eu sempre disse, vocês sabem, uma coisa é eu não concordar com o militar na presidência da República, julgo que depois, 50 anos depois de Abril, acho que não faz sentido, ficaríamos equiparados à República Checa e à Bulgária, que são os únicos países que têm militares na Europa, como é óbvio, como presidentes, a não ser alguns ditadores africanos que são militares, depois de golpes de Estado, e depois nós chamamos a atenção, é que nós vamos ter este espetáculo, Gouveia e Melo vai ser chefe de Estado da Armada até dia 27 de dezembro. Já disse que não queria continuar, portanto, Uhum. para avançar, e vimos este espetáculo deste fim de semana, das 48 lanchas voadoras Sim, caçadas, segundo ele. notícia no Correio da Manhã. Sim, 48 desde 2023, portanto foram só 9 e afinal era uma grande operação de apanhar droga, mas afinal apanharam só gasolina, porque parece que eram aquelas lanchas que depois vão reabastecer o tal narcotráfico, não foi encontrado. Agora, deixo só isto para a vossa reflexão. Um Presidente da República tem que ser, e aliás, há uma pequena nota que eu quero dar sobre essa sondagem do Correio da Manhã, cada vez mais a palavra ser rara.
Nós não precisamos de um Presidente da República herói, precisamos de uma pessoa de bom senso, com alguma experiência política. Gouveia e Mel não sabe nada de política, não percebe rigorosamente nada de nada. E, portanto, a importância que eu quero chamar a atenção é que não conheço nenhum chefe de Estado-Maior do Exército, nenhum chefe de Estado-Maior da Força Aérea, nem nenhum chefe de Estado da Armada, no passado, antes do VML, que fizesse o acompanhamento operacional. Porque todos nós sabemos que num posto de comando não é para andar aos tiros, nem a comandar aviões. Claro. É exatamente para comandar. Portanto, desculpem lá, só alguém que é, desculpem o termo, ignorante ou muito ingênuo, acha que o senhor Almirante Gouveia e Melo vai acompanhar aquilo para não aparecer na fotografia. E, portanto, este é um problema que nós vamos ter. E, portanto, além disso, depois vai ter que abrir a boca. Vamos ver aquilo que é possível, portanto, vamos lá ver aquilo. Agora, para terminar sobre a questão da sondagem, uma pequena nota também. Aí está com aquilo que eu estou a dizer, que é preciso ter alguma calma na presidência. Lembram-se todos que Aníbal Cavaco Silva saiu da presidência da República com um índice de popularidade muito baixo, antes de vir Marcelo Rebelo de Sousa. Pois bem, nesta Pensava-se sondagem, que ninguém o ia bater nesse aspecto. exato. Pois bem, Marcelo Rebelo de Sousa, segundo esta sondagem, tem 63% dos portugueses que nunca voltariam a votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Apenas 20 dizem que votariam nele. Isto é popular, acho que é tempo de Marcelo Rebelo de Sousa repensar, primeiro no teor das suas intervenções, que por acaso tem moderado agora nos últimos tempos. Segundo, ver, de facto, ter uma conversa natal e se calhar falar finalmente com o seu filho e dizer, pedir para o filho pedir desculpa pelo que fez, pedir desculpa ao pai e aos portugueses, porque ele construiu, Marcelo demorou muito tempo a construir um cordão umbilical de confiança e de simpatia com os portugueses e foi o filho que contribuiu para que isso ficasse macerado. Já se sente claramente um presidente em fim de ciclo. Rui, gostarias de falar aqui do Chega e de sondagens? Sim, há mais sondagens, portanto há aqui várias sondagens. Houve sondagens do DN sobre quem é que esteve melhor no último mês e o melhor para os portugueses tem sido Luís Montenegro, e é importante salientar isso, portanto que os portugueses continuam com essa confiança, apesar de também aqui neste caso haver, estão quase taco a taco, a questão entre quem são os líderes da oposição de Sr. Pedro Nuno Santos e o André Ventura estão 39% quando se faz a pergunta quem é a principal figura da oposição neste momento, e portanto não há um líder da oposição, há dois, Pedro Nuno Santos e André Ventura. Há outra sondagem que já foi depositada na ERC, feita pela Aximage, mas partidária, em que o Chega aparece pela primeira vez com 19,5%, PSD 26% e o PS com 24%, portanto André Ventura a somar pontos na questão, na altura das questões da segurança. Depois, outra sondagem que eu tenho conhecimento não é aquela em que de facto há outros dados sobre presidenciais, mas isso eu não posso revelar porque não sei se foi já depositada na ERC, mas com atenção com o Gouveia e Melo naturalmente ainda, mas com outras hipóteses em cima da mesa. E por último, a última sondagem, que eu acho que esta sim é bastante curiosa, é que a maioria dos portugueses acredita que o governo dura até ao fim da legislatura. 42,5% tem uma opinião positiva e que vai demorar a legislatura inteira 42%. Ora, isto é da Intercampos, isto significa que há alguma confiança no governo, mas, sobretudo, não há desejo de mudança e há desejo de estabilidade, Alguma de estabilidade continuar, estás a política? ver? Uhum. E, portanto, é isto que eu acho que neste momento está em cima da mesa e, portanto, neste momento Luís Montenegro está positivo, apesar de alguns problemas, naturalmente, mas tem estado positivo e para isso é uma maneira de estar tranquilo e de alguma estabilidade para o governo e para o país. E Luís Montenegro viu o orçamento do governo aprovado na especialidade da sexta-feira, mas não foi claramente o episódio que dominou
as Não, atenções mediáticas na é, sexta-feira, é Rui. verdade, é verdade. Eu estava na segunda-feira, na sexta-feira estava na CNN para comentar com a Margarida Davi às 9 horas em Breaking News o orçamento, quando vejo aquele espetáculo. Ficaste surpreendido ou não? Eu por acaso fiquei, digo já, sinceramente. Quer dizer, nós temos de ter armas para comentar aquilo, graças a Deus, acho que tenho. Tenho que dizer o seguinte: é assim, primeira nota, também já houve uma celebração LGBT na Assembleia da República, também ninguém se insurgiu. Eu não gosto, sinceramente, peço desculpa, uma coisa é porem aquelas, já visto com certeza a Assembleia da República iluminada, Uhum. isso com luzes por cima, isso tudo bem. Agora, utilizar a Assembleia da República, como a Torre de Belém e o Mosteiro de Jerónimos, mesmo o Palácio de Belém, acho que não é curial, não é, até, acho que nem é legal, e portanto eu não gosto muito disso. Sendo que, duas notas. Uma, quando o senhor Presidente da Assembleia da República vem falar em vandalismo e depois acrescenta ao político, não há vandalismos políticos. Há vandalismos, ou há outra palavra qualquer que ele não soube e meteu vandalismo político ali como bordão de linguagem. Porque é assim, vamos ser sérios, vandalismo era se fosse uma pichagem, se tivesse ali, imagina, colocado, martelado lá para colocar aquilo nas paredes, se tivesse sujado, se tivesse conspurcado, isso aí é vandalismo. Isso é que é vandalismo. Outra coisa é linguagem. Nós já sabemos que depois há linguagem, vou dizer de outro nome, mais bárbara. Nos partidos de extrema-direita, os partidos todos da nova-direita têm essa cartilha. Isso é uma coisa que os portugueses vão ter que se habituar, como já se habituaram em todo o mundo, tal como vê em Donald Trump nos Estados Unidos. Agora, vamos àquilo que interessa. Quer dizer, hoje já é notícia que o Ministério Público vai fazer uma investigação sobre este protesto. Quer dizer, ainda não perceberam uma coisa. Quem ganhou o dia foi André Ventura. Só se falou dele. E da questão dos políticos, coisa que, como vocês sabem, é a minha opinião. Eu continuo a dizer e manterei que os políticos portugueses estão mal pagos e que a bitola de todos os salários na administração pública, e não só, devia de ser o salário do Presidente da República. E, portanto, eu acho que eles estão mal pagos. Se não todos bons, não. Agora, para tu atrair gente de qualidade para a política, tens de ter melhores salários para poderem sair da sua atividade profissional. Se não são bons na sua atividade profissional, ou têm uma grande ambição da política ou de servir o país, ou então ninguém se vai sair do bem bom para se meter a ganhar Claro. uma importância de sumenos comparado com o que pode ganhar na sua vida profissional. Portanto, eu acho que os políticos estão mal pagos. Agora, André Ventura dominou o jogo. Só se falou de André Ventura. E é esta que as pessoas ainda não perceberam. Isto é a cartilha da nova direita, que é sempre na crista da onda mediática. Ponto. E, portanto, para bem ou para mal, é assim que querem estar. É assim que Steve Bannon pôs, é assim que o Giuliano da Empoli conta no seu livro, e, portanto, é assim que a nova direita atua. E, portanto, ganharam o dia, foi um protesto. E depois esta questão do Ministério Público. Vai dar força ao Chega, porque o Claro. Chega está a falar num assunto que é, para as pessoas, é popular, que é os salários dos políticos, que muita gente não pensa que, de facto, os políticos são mal pagos. E, portanto, ainda está a promover o Chega. Portanto, é tudo. Olha, foi um 2-1. E, Rui, falando aqui do governo, tivemos o Expresso a avançar com uma manchete relativamente à Pois. redução de 90%, relativamente ao número de alunos que desde o ano letivo estiveram permanentemente sem aulas, portanto, uma redução desse número, Uhum. que afinal não era redução, não era uma redução tão significativa, devia Fernando Alexandre ter sido um bocadinho mais cauteloso relativamente a estes números. Olha, tu disseste tudo, nem combinámos nem nada, nem sabia que tu ias fazer essa introdução. Olha, em primeiro lugar, quem tem que ser cauteloso é o Expresso. Exato. Repara nisto, para quem nos está a ouvir agora. É que as pessoas depois esquecem-se rapidamente. Esta semana era a primeira página do Expresso que os números do ministro estavam errados e que o próprio ministro não confiava nos números e que até ia fazer uma auditoria porque, afinal, os números não estavam corretos. Primeira pergunta. E qual era a manchete do Expresso na semana passada? Era a que tu disseste. É que 90% comparado com o ano passado, havia uma queda de 90% dos alunos sem aulas este ano. Então, e o trabalho jornalístico? Tens que ver dos dois lados. O governo não me parece que quisesse enganar o Expresso, porque senão Fernando Alexandre não tomava esta medida, nem depois publicamente dizia isto e dizia que ia haver uma auditoria, afirmando que não confiava nos números. Portanto,
Tem de ser Também puxar acham que para a manchete. para ser puxado para a manchete tem que ter a certeza daquilo que tem, não pode Claro. só olhar para uns números e engolir, desculpem lá o termo. E, portanto, quem fica mal logo em primeiro lugar, reputacionalmente, é o Expresso. Ponto. Segundo, vamos agora ao ministro. Bem, todos nós sabemos que os ex-ministros da Educação, João Costa, Tiago Brandão Rodrigues, os últimos que foram do PS, todos nos lembramos do que passava, eram manifestações quase todos os dias de professor. E o que é Aliás, verdade, temos tido greves sucessivas, não só ao nível dos professores, como também ao nível do pessoal não docente. exatamente, e portanto, mais sobretudo nessa altura. Agora, tu sabes perfeitamente que é, quando entrou o Fernando Alexandre, fez logo o aumento, aquele aumento para os professores. E houve alguma paz social, digamos assim, neste setor. Sendo que a verdade é esta, continuam os alunos, que é o que interessa, e os pais, porque têm problemas, os alunos, muitos, sem aulas. E segundo, como tu sabes, e tu és pai de uma criança, e outros que me estão a ouvir também, que é um espetáculo, que é um deboche, tenho que dizer isto, isto é um deboche, que é estas greves À sexta-feira. à sexta-feira, ou em prolongamentos para segunda-feira, portanto, parece que, porque é que não há greve à terça? É porque querem ter 3 dias de férias. E, portanto, tem que haver aqui regras para esta questão. É, todos têm direito à greve, ninguém põe isso em causa. É pá, mas não vamos brincar com os pais nem com os alunos. Porque é que só há greves à sexta-feira? É para terem 3 dias de descanso. A verdade é esta. Porquê é que não se diz isto? E depois, nenhum governo diz, nenhum ministro diz, porque tem medo dos professores nas ruas. E tem que chegar à altura em que a própria sociedade civil, uma coisa é, todos dizemos assim e é verdade. Se calhar os professores podiam ser mais bem pagos. Mas isso é os professores, é os polícias, é os juízes, não que eles são bem pagos. É os oficiais de justiça, uma série de. É os bombeiros, pá, todos. Agora, é com isto que eles têm que fazer a sua carreira. Merecem melhores salários, reconhecimento da carreira, sem dúvida, ninguém põe isso em causa. Agora, meus amigos, deixem é de brincar com os pais das crianças e, portanto, enquanto não houver um movimento à sério dos próprios pais das crianças, é ao contrário. Porquê é que nós temos protestos só dos professores? Então, os pais não têm que se juntar para prejudicar, estar a ser prejudicada a educação dos filhos e o tempo dos pais. Também já é a altura de fazer qualquer coisa. Bom, e portanto, vamos ao lado que interessa. Portanto, como eu estava a dizer, Fernando Alexandre começou muito bem como Ministro da Educação, foi elogiado por todos, até tem uma taxa de popularidade simpática. Agora, é a manchete do Expresso, com os dados da educação, cria um problema que parece que é uma fraude e, portanto, naturalmente os partidos da oposição apontaram as baterias a ser fraude por causa destes números. E parece-me que o Fernando Alexandre é uma pessoa séria, tal como os anteriores ministros da Educação. E, portanto, foi aqui um problema que é criado por não sei quem é que trata destes números, confesso, mas que são números que trazem um problema para dentro do governo num setor que com o Fernando Alexandre até estava mais ou menos pacificado. Portanto, foi bastante negativo esta manchete do Expresso e, naturalmente, os números que foram apresentados, que isso são da responsabilidade, como é óbvio, do Ministério da Educação, que têm que ser avaliados e tem que haver a tal auditoria para ver quem falha. Rui, vais fechar os sistemas nacionais com os certificados de aforro. Eu já tinha chamado a atenção das pessoas e agora vou ler porque saiu uma notícia muito pequenina na última página do Expresso, e vou lê-la porque é mesmo muito curta, porque eu já tinha chamado a atenção que o governo ia entrar sobre isto. E até se pode perder daqui a uns anos o valor que lá se tem. Portanto, para as pessoas que têm estas séries mais antigas, façam o favor de avisar os pais, avós, certificados de aforro digitais. A Uhum. desmaterialização dos certificados de aforro mais antigos, séries A, B, C e D, arranca esta sexta-feira. Quem é titular dos certificados em formato físico tem até novembro de 2009 para os converter em formato digital. Portanto, fica o aviso. Acho que isto é um assunto de interesse muito público, Muito importante. sobretudo muito importante, porque há muita gente que tem as suas poupanças nos certificados de aforro, portanto, façam o favor de avisar de quem os tenha. Rui, António Costa no Conselho Europeu já é oficial, já ocupou o cargo, é o primeiro socialista a integrar a presidência do Conselho Europeu e logo o primeiro dia a passá-lo em Kiev. Portanto, temos aqui um presidente socialista do Conselho Europeu um bocadinho em contraciclo com aquilo que é a tendência dominante ao nível europeu e vai passá-lo a Kiev o primeiro dia, tendo em conta que existe aqui também alguma
incerteza relativamente àquilo que é o apoio ao esforço de guerra da Ucrânia. Primeira coisa que quero chamar a atenção que ele deu uma entrevista na sexta-feira ao público, que deu antes de tomar posse, e em que dizia algo que me parece, aí está o lado sensato de António Costa. Toda a gente sabe que tem alguma sensatez, que é, a manchete era esta, temos de ouvir Donald Trump. Portanto, sabe perfeitamente que o futuro da Europa, e ele é presidente do Conselho Europeu, não é a figura mais importante da Europa, o mais importante é presidente da Comissão. Agora, sabemos é de uma coisa, isso eu aposto com todos, disse-o já, António Costa vai ter um papel muito mais importante e mais visível e de maior prestígio e de maior diplomacia do que o seu antecessor Charles Michel, porque é uma pessoa muito respeitada em termos europeus, conhece todos os mecanismos da União Europeia, até foi deputado europeu, muita gente já se esqueceu, e como tu sabes é especialista a fazer puzzles, é o seu passatempo, também já conseguiu ser uma geringonça e, portanto, António Costa tem capacidade para, de facto, fazer alguma diplomacia e, sobretudo, nesta altura, ao fim e ao cabo, a Europa é um mosaico com muitos desequilíbrios, mas aquilo que uniu mais a Europa nos últimos tempos foi a questão da Ucrânia, com alguns países de leste a baterem o pé, mas a maior parte, portanto, a amálgama principal do que é o corpo da União Europeia, tudo ao lado da Ucrânia. E, portanto, António Costa fez este lado porque é o lado de facto, diríamos assim, é o lado que consegue, de facto, robustecer esta aliança em termos políticos da União Europeia, porque não há uma união militar, digamos assim, isso tudo depende da NATO, e sobretudo por um motivo, é porque a Ucrânia está dependente muito do apoio americano, e todos nós sabemos que Donald Trump não tem como prioridade a NATO, acha que é um custo e acha que os europeus têm que pagar mais. E por isso vai sobrar para os europeus. Ora bem, e passando até, juntando aqui outro tema, deixando o terceiro para o final, repara que a Rússia, é notícia desta semana, a Rússia vai gastar 40% do seu orçamento de Estado em defesa. Portanto, para quê? Exatamente, manter a pressão, e esta pressão é essa que custa 119 mil milhões de 119 mil euros, milhões, é verdade. cerca o equivalente a mais de 6% do PIB russo. Ora bem, isto é porque, exatamente para manter o braço de ferro, porque, e é isso que também temos que ver, mais uma vez Zelensky volta a reafirmar que pode chegar mais rápido à paz, não só com o Donald Trump, mas até assumindo que alguns territórios que não estejam conquistados pela Rússia possam ser garantidos pela NATO. É um risco para a NATO, um ataque à NATO desencadeia depois uma reação de todos os países da NATO. Mas é um primeiro passo para se ver que Zelensky já percebeu que tem que ceder sem o apoio americano. Sem apoio americano. Sem gastos americanos em apoio a Zelensky, a Ucrânia vai ter de ceder. E este é o caminho que vai ser assim. A Rússia mantém o braço de ferro com estes 40% do orçamento de Estado para a defesa. Entretanto, no Brasil, a Polícia Federal chegou aqui à conclusão que o Bolsonaro planeou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva naquilo que foi o golpe o golpe em Brasília. Sim, o golpe em Brasília que pressupunha, segundo os investigadores, a eliminação do próprio presidente Lula. Ora bem, quando isto é tão claro, nós já sabemos que o Brasil está partido em dois, como todos nós sabemos, mas incluindo Bolsonaro, porque como é Bolsonaro e como toda a gente sabe, já Bolsonaro é Bolsonaro e a sua família. É grave, mas sobretudo numa fase em que, mais do que enterrar a possibilidade de candidatura futura de Jair Bolsonaro, que até neste momento está inibida, é sobretudo, esta é uma notícia que interessa não só a Lula e à esquerda brasileira, mas que interessa a outros setores da direita, para impedirem que do setor Bolsonaro venha um candidato, a começar pelo próprio. E, portanto, esta é daquelas notícias que uniu muito poder e muitas oposições. Agora, que é grave esta questão, porque faz lembrar um pouco aquilo que se passou e que nunca foi reconhecido por Donald Trump, foi Donald Trump a instigar a invasão do Capitólio, uma coisa é a invasão do Capitólio, outra ainda mais grave é o golpe de Estado com possível eliminação do presidente eleito. E isto, portanto, parece também uma cartilha igual, aliás, todos nós sabemos que Uhum. Bolsonaro dá-se bem com Trump, até já foi à sua casa na Flórida, e até esteve uns tempos Bolsonaro a viver na Flórida, mas é grave no Brasil e mostra muito aquilo que é o desequilíbrio
e o que se passa no Brasil, que é um país completamente dividido e sem um centro moderado. Rui, passamos para as tuas sugestões culturais desta semana. Olha, sugestões culturais, vou começar. Primeiro morreu uma senhora que pouca gente conhece, quem não gosta de cinemas, mas fez filmes fantásticos, que morreu, a Sílvia Pinal, já com 93 anos. Sílvia Pinal era uma atriz mexicana e que brilhou na maior parte do ciclo mexicano do Luís Buñuel. Fez o Simão do Deserto, o Anjo Exterminador, mas sobretudo o filme que mais a marcou, e que para mim é um dos grandes filmes da história do cinema, é o Viridiana, do Luís Buñuel, onde ela estava presente, e portanto morreu esta semana. As pessoas podem muito não conhecer, para mim era uma grande figura. Séries, vamos aqui a séries para depois passar aqui. Olha, no AXN, desculpa, no Max, há uma série que se chama, é do Marlon James, que é um escritor que ganhou o Man Booker Prize, que se chama Get Millie Black, passada na Jamaica, polícia na Jamaica vai em busca do seu irmão. Pá, recomendo vivamente, está na HBO Max. Série que vi ontem, eu tinha deixado de gravar, vi ontem à noite, é 1h30, portanto aquelas séries inglesas, mais uma vez eu digo, uma série banal inglesa é boa, uma boa é muito boa e quando é boa é excelente. Esta série é com o Adrian Dunbar, não sei se sabem quem é, aquele polícia loiro do Line of Duty, e que é um ator espetacular, e tem uma série na Fox Crime, que agora é Star Crime, que se chama Ridley. Portanto, recomendo, ainda está em box, estreou-se esta semana, portanto, o segundo episódio continuou, são episódios de 1h30, aquela calma, aquela tranquilidade, depois os atores, Uhum. as pessoas, basta passar por lá, já viram aqueles atores todos em várias séries, todos atores de grande qualidade ingleses. Ridley. O Senna viu o primeiro episódio, confesso, achei giro, acho que é uma série engraçada. Agora, quero-vos deixar aqui mais duas séries. Uma que é nova, que está na Netflix, que chama-se The Madness. The Madness, isto fez-me lembrar, sabem o quê? O 24 horas, mas não em termos daquela coisa, o ataque ao Estado e ao Presidente e tal, não. É um homem a tentar apresentar um cenário completamente macabro e a tentar ilibar. Está muito bem feito, The Madness, podem ver, está na Netflix. E depois a série que eu vos recomendo, eu tinha já falado dela, tinha visto 2 episódios, são 10. Eu já vi os episódios todos. Esta série é absolutamente fabulosa. Está na Disney Plus, que é o American Sports Story, a história do Ariel Hernandez, que era um jogador dos New England Patriots no tempo do Tom Brady, portanto tem diálogos com o ator a fazer de Bill Belichick, que foi um dos maiores treinadores da história, toda a história, dos maiores treinadores da história de todos os desportos, e ainda é treinador. E portanto tem a ver com os New England Patriots e portanto até podem ver na Disney Plus. Eu tinha acabado de ver há pouco tempo, relativamente pouco tempo, a história da dinastia dos Patriots e que está lá também, mas é a história mesmo com o documentário com o Tom Brady, com o presidente, com o Bob Kraft e com o Bill Belichick. E portanto esta American Sports Story é uma série espetacular. Podem ver isto. É um jogador lá de futebol americano que nunca conheceu a sua sexualidade, era um gangster, estava sempre drogado, mas que era um jogador fabuloso, como irão ver, e portanto chama a atenção dessa série, vejam, está na Disney. Vamos aqui depois, pai, passei pela Cinemateca, olha, na semana passada, e trouxe várias coisas. Primeiro recomendo muito, hoje em dia já pouco se edita DVDs, mas esta é uma edição integral dos filmes da Kinuyo Tanaka, que foi uma realizadora de cinema japonês clássico, que antes tinha sido atriz do Yasujiro Ozu, e que portanto tem aqui os 6 filmes em edição, ainda está aqui fechada porque eu comprei, ainda não abri, mas eu já tinha visto 2 filmes dela, mas comprei. Por acaso comprei um livro de lá, nem o sabia dele, que é a edição da Cinemateca sobre a vida do Michel Piccoli e os seus filmes. Está aqui, estou-te a mostrar. E depois fui lá de propósito mais para isto, faltavam-me os 2 volumes que estão aqui, é uma obra monumental da Cinemateca que tenho que dar os parabéns à Cinemateca, estás a ver o volume que é que estou-te a Uhum. mostrar, são os 2 últimos volumes dos escritos de cinema do João Bernardo da Costa, todas as folhas que ele escreveu para a Cinemateca, outros pensamentos que teve sobre cinema, ao todo são 8 volumes. Isto é daquelas obras para ter de consulta, Colecionador. é colecionador. Quase. Depois, por uma questão de cortesia, mandaram-me este livro, que é uma edição do Isqueté, 85 vozes pela liderança, o mundo mudou, a liderança também. Destes 85 vozes,
há 10 que eu conheço, o resto são 70 líderes que eu sinceramente não sei quem são, mas desejo felicidades. Vais Eh, descobrir. sim, já passei, é daqueles livros sobre liderança e aquelas Uhum. coisas. Enfim, quem gosta destas questões e de base, o mundo mudou, a liderança também pode ver. Meus amigos. E agora, o último que tu, Zé, já sabes que eu até já tinha dado destaque nas minhas redes sociais que já tinhas visto, de facto, o melhor livro do ano é o livro Napoleão o Grande, do Andrew Roberts, que é uma autoridade na matéria. Já tinha feito a biografia do Churchill, Caminhando com o Destino. A editora é Dom Quixote, é um daqueles livros que se lê com calma, são quase 1000 páginas. O melhor livro Já, de já com o devido 2024. destaque nas redes Já sociais, com não o é, Rui? devido destaque nas redes sociais. Isto é daquelas coisas que tu estás a ler um livro e depois eu habitualmente leio três ao mesmo tempo. E portanto leio livros, romances, de policial, etc. E depois vou passando e vou lendo isto. Isto é monumental, uma obra magistral. Ainda há 2 anos tinha sido outro volume, outra biografia de Napoleão, mas esta ainda é melhor, sinceramente. Rui, vamos fechar então com a E agora a pergunta pergunta para da terminar. semana. Uhum. A pergunta é o seguinte: é quando é que as pessoas põem travão a isto? Isto é, um terço das empresas públicas está em falência técnica. Segundo do ex-BPN, é o pior caso. Portanto, o Conselho das Finanças Públicas indicou que esta escala de falência da Parvalorem já vem em 4,9 mil milhões de capitais negativos. E a segunda, mas isso já nós sabíamos, é a TAP, que continua com capitais com a situação grave em 1.300 mil milhões de euros, 1,3 mil milhões de euros, perdão, negativos, e portanto são as grandes empresas do Estado, algumas são, nós esperamos que não sejam rendimento, portanto apenas 30% das empresas deu lucro do setor empresarial do Estado, há algumas que nós já sabemos que não vão dar lucro, são as ligadas à saúde e etc. TAP gostaria que desse, e outros engulhos que temos nas folhas de pagamentos, somos nós a bancar, também gostava que fossem eliminadas. Portanto, acho que era tempo de se ver, estudar rigorosamente este assunto, porque isto é um buraco sem fundo. Preocupante panorama das empresas do Estado. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes desta semana. Obrigado, Rui. Voltas para a semana com novos temas. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.